Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 8 e 9. E o tema da minha mensagem é acerca de idolatria. Comecei a semana passada e comecei por Êxodo, capítulo 20, onde ensinei um pouco acerca da lei e como a lei se aplica hoje à nossa vida cristã. Aliás, eu frisei algo que é verdade, que Jesus, está escrito em Mateus 5, que Jesus não veio abolir a lei. Ele cumpriu a lei. Toda a lei. E pode perguntar assim, mas nós não estamos já debaixo da lei. Não. A lei não é o meio para nós irmos a Deus. A lei não é o meio para nós sermos salvos. A lei não é o meio para nós sermos filhos de Deus. E todos vocês sabem que o meio para sermos filhos de Deus e sermos salvos e nos aproximar de Deus, só há um meio, Jesus Cristo. Ele disse, sou o caminho, a verdade e a vida. Então, como é que Jesus aplicou a lei aos nossos dias? De facto, Jesus veio reaplicar a lei, ou seja, voltar a trazer a lei aos nossos dias, uma lei que nós hoje praticamos pelo amor. E Jesus não veio só reaplicar a lei, como aprofundar a lei. Ou seja, Jesus ainda foi mais fundo do que aquilo que nós podemos ver nos 10 mandamentos e que nós, ao longo de algum tempo, vamos aprender. Domingo, temos o pastor Guerreiro a ministrar para nós. Não sei se ele quer continuar este tema ou não, ele é livre para pregar aquilo que ele quiser. No dia 1 de novembro, eu vou continuar acerca de idolatria e vou falar acerca da mesa dos demónios e a mesa de Deus, que está preparado para nós na ceia, a comparação. E vai ser muito interessante. Então, a lei é o meio para o povo de Deus se tornar propriedade de Deus. Ou seja, cumprindo estes mandamentos. Ou seja, a lei não foi dada para aqueles que não são povo de Deus. A lei foi dada para o povo de Deus. E ao povo de Deus não é permitido certas coisas. Porque Deus não se mistura com outros deuses. Deus é santo, Deus é puro. Aqui vamos ver, em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 8 e 9, diz assim: e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, está a falar de Jesus, que ele é uma pedra de tropeço para aqueles que não acreditam nele, e uma rocha de escândalo para que aqueles que não acreditam nele até tropeçam nele. Mas depois no versículo 9 diz assim: mas vós sois a geração eleita. Vocês são o povo de Deus. Quer dizer, geração eleita quer dizer povo de Deus. Vocês são o povo eleito, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Para quê, irmãos? Para anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos uma missão aqui, e a nossa missão é proclamar a excelência do Evangelho. A nossa missão é proclamar a excelência do nosso Senhor Jesus Cristo aos povos à nossa volta. Diz assim, para que anuncieis as virtudes. As virtudes está a dizer, para que vocês anunciem a excelência do caráter de Deus que podemos ver em Cristo Jesus.
E a excelência do caráter de Deus não se mistura com deuses pagãos, não se mistura com a idolatria. Por isso que eu comecei por ministrar primeiro esta passagem. Nós somos um povo santo, um povo separado para Deus, um povo adquirido, comprado pelo sangue de Jesus Cristo. É assim, a salvação é gratuita, é de graça, nós recebemos de graça, mas de facto ela teve um preço elevadíssimo, um preço muito elevado, que ninguém, todo o ouro e toda a prata da terra não chegaria para comprar a nossa vida, a minha vida, a sua vida. Então o preço foi a vida do próprio Deus. Deus se fez homem e Ele próprio pagou o preço para nos comprar para Ele. Quando Deus estava a falar para o seu povo em Êxodo, Ele estava a falar para um povo que lhe pertencia duplamente, ou seja, duas vezes. Um povo que tinha sido criado por Ele e um povo que tinha sido resgatado por Ele. Quando Moisés foi ao Egito e os resgatou. E hoje nós somos esse povo, essa nação santa, esse povo eleito, que também somos duplamente de Deus. Porque fomos criados por Deus e resgatados pelo nosso Senhor Jesus Cristo do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. O propósito da idolatria é nos afastar de Deus. O propósito da idolatria é as pessoas tirarem os olhos de Deus e colocarem os seus olhos e pedirem ajuda a deuses menores. Como se Deus, e quando nós fazemos isso, nós estamos a dizer a Deus que Ele não é suficiente poderoso para nos libertar de qualquer situação. Estamos a pedir ajuda, uma ajuda extra. E eu quero dizer o seguinte: Deus não precisa de ajuda extra. Ele é suficientemente poderoso. Aliás, a Bíblia diz que Ele é o Todo-Poderoso, que tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Ele não precisa de ajuda de nenhum ídolo. Ele não precisa de ajuda de nenhum guia no espiritismo. Eu quero dizer a vocês que o espiritismo é a religião mais manipuladora que existe à face da terra. Pastora, você está a falar isso? Estou. Eu fui espírita durante 3 anos. Eu era muito jovem. E fui manipulada, autenticamente manipulada, por homens e mulheres praticantes do espiritismo. Eu era uma principiante, eles já estavam naquilo há muitos anos. O espiritismo é a religião mais manipuladora, que nos leva a fazer coisas terrivelmente diabólicas, que nos leva a fazer coisas que são prejudiciais à nossa vida, à nossa família, à nossa sociedade e que impedem a nossa intimidade e a nossa comunhão com Deus. Eu sei o que estou a falar, irmãos. Eu estive lá. Eu tenho um irmão que vive na África do Sul, que hoje é crente, glória a Deus. Hoje, não, já há alguns anos. Eu converti-me, fui a primeira pessoa da minha família a se converter. Eu era muito jovem ainda. E através de mim, toda a minha família veio a Jesus Cristo. É verdade. Os meus irmãos, a minha mãe, o meu pai, sobrinhos. Eu há dias estava a contar a Gal e é verdade. Uma vez eu era muito crente, muito bebê ainda. E o nosso pastor pregou sobre perdão. E eu tenho uma cunhada, ainda tenho porque ela está viva, foi casada com um irmão meu, que se suicidou, meu irmão suicidou-se, e os meus pais ficaram como responsáveis dela e os meus sobrinhos. Entretanto, coisas de família, e quando eu cheguei da África, de Lourenço Marques à África do Sul, a família estava separada, não falava com ela e, consequentemente, eu também não fui à procura dela. Pronto, também deixei de lhe falar. E acontece que uma vez o nosso pastor estava a pregar sobre perdão, e nesse dia mesmo eu vi a pregação de manhã, nós almoçámos, eu e o meu marido, pegámos
na Carla, que ainda só tínhamos a Carla. O Peter ainda estava cá dentro. E fomos à casa deles. E eu fui lá pedir perdão a ela e perdoá-la de qualquer coisa que ela tinha feito. Sabem o que é que aconteceu? Nós tínhamos culto de manhã e tínhamos culto ao final do dia, às 7 da noite. Lá é de noite, às 7 ao final do dia. Nesse mesmo dia, eles quiseram vir à igreja comigo. Nesse mesmo dia, 7 pessoas da minha família entregaram a sua vida a Jesus. Só porque eu decidi pôr a palavra de Deus em prática. Irmãos, pratiquem a palavra de Deus. Nós só temos poder, o nosso testemunho só tem poder quando nós praticamos a palavra de Deus. Eu vi, pratiquei. O resultado foi aquela família toda, 7 pessoas, nesse dia mesmo, renderam a sua vida a Jesus até hoje. Eu estou muito grata a Deus por isso. Então a idolatria, este foi uma parte, a idolatria tem o objetivo de nos tirar de Deus, do Deus verdadeiro. O objetivo da idolatria é nós criarmos amizade e intimidade com deuses com D pequeno, está bem? Porque são deuses menores. De criarmos intimidade com eles e não termos intimidade com o Deus poderoso e verdadeiro. Então os demónios usam a idolatria. E eu vou mostrar pela palavra de Deus que quem recebe adoração através do ídolo não é o ídolo. O ídolo em si é feito... Olha, é feito de madeira. A madeira em si, nós vemos Isaías dizer no capítulo 44 que do mesmo tronco o carpinteiro faz o ídolo e do resto do tronco ele queima para cozinhar e se aquecer. Então vemos aqui que a madeira em si, ou o barro, ou a prata, ou o ouro em si, não tem poder algum. Então, quando nós estamos a adorar o ídolo ou pedir favores a uma imagem, quando nós dobramos o nosso joelho e rezamos, nós não rezamos, mas as pessoas rezam às imagens, põem velas, incensos, lamparinas, promessas, tanta coisa que as pessoas fazem, as pessoas estão a fazer isso a demónios. Pastor, isso está escrito? Está. Então eu quero ouvir hoje. Então vou-lhe dar, está bem? Vou dar os versículos da Bíblia. Então vemos que a idolatria teve o objetivo e tem o objetivo de afastar as pessoas de Deus. E as pessoas misturam tudo. Dizem, graças a Deus, por exemplo, se Deus quiser. Mas ao mesmo tempo, elas estão a usar outros deuses. Eu quero dizer que a idolatria, o poder da idolatria, é que está a receber adoração através da idolatria. E realmente tem poder. Mas é um poder negativo. É um poder que vai trazer consequências muito mais à vida das pessoas que praticam a idolatria. Em Êxodo capítulo 20, versículo 3 e 5, então nós vimos que os mandamentos foram dados para aqueles que já são nação santa, povo de Deus. Porque aos outros tanto faz, porque o problema das pessoas está na base. E a base é que só Jesus é que é o único Senhor e Salvador. E que não há salvação através de outro nome. Esta é a base. Às vezes eu ouço cristãos, crentes dizer assim, ai pastora, ouvi o que fulano tal, pronto. Eu vou citar aqui. Pastor, ouvi como o Papa falou hoje. Ele disse isto assim, assim. Até parecia que ele era evangélico. Eu disse, pois, parecia, mas não é. Porque há uma diferença muito grande entre parecer e ser. Está bem? Porque a base está mal. Uma pessoa pode falar coisas muito bonitas, até algumas extraídas da Bíblia.
mas está misturado com coisas que Deus nos proíbe adorar ou fazer, então está estragado. Não é a mesma coisa. Com todo o respeito, mesmo com todo o respeito, eu não estou aqui de forma alguma para deitar qualquer religião abaixo. Também já fui, já pertenci. Não é nada disso. A minha intenção não é essa. A minha intenção é que o povo de Deus conheça a verdade. Jesus disse, em João capítulo 8, versículo 32, vocês conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Então vemos no versículo 3 de Êxodo, Deus nos proíbe de qualquer forma de idolatria. E nos proíbe de qualquer tipo de deuses falsos. Em Isaías 44, vamos ler Isaías. Sabe, a Bíblia é tão vasta, tem tanto material sobre idolatria, que eu digo-vos uma coisa, nós podíamos estar um ano a ensinar sobre idolatria. Versículo 9. Todos os artífices de imagens de escultura são o quê, irmãos? São o quê? Vaidade, ou seja, são vãos, inúteis. Eu quero dizer isso. E as suas coisas mais desejáveis são de nenhum préstimo. E as suas mesmas testemunhas nada veem nem entendem. Está a falar de idolatria. Eles não podem ver nem entendem nada, irmãos. São objetos inanimados. Não têm vida. O ídolo em si não tem vida. Vocês acham que isto aqui, este tripé, tem alguma vida? Nada, irmãos. Ele não sente nada. Eu podia estar aqui aos pontapés que ele não sentia nada. Porque não tem vida, é um objeto inanimado. Agora, eu que estou aqui atrás deste púlpito, que estou a pregar para vocês, tenho vida. E na idolatria é a mesma coisa. O que está por detrás tem vida, só que é uma vida negativa, uma vida que nos faz, que nos leva à morte espiritual. Depois vou saltar um bocadinho. Quem forma um Deus, isto o profeta Isaías a perguntar, de forma irónica e até um bocado sarcástica, se nós vermos aqui o capítulo todo, diz assim, quem forma um Deus e funda uma imagem de escultura que é de não presta, ou seja, que não presta para nada. Eis que todos os seus seguidores ficarão confundidos. E não é isso que nós vemos. Pois os mesmos artífices são dentre os homens, ou seja, são homens, é criatividade humana, porque nunca ninguém viu Deus. A gente não pode fazer uma imagem de Deus, porque nunca vimos Deus. Deus só se revelou ao homem através de Jesus Cristo. No momento certo, Deus apareceu em carne e osso ao homem, através de Jesus Cristo. Depois diz assim, ajuntem-se todos e levantem-se, assombrar-se-ão e serão juntamente confundidos. Depois vou saltar um bocadinho. O carpinteiro estende a régua, emprega a almagra e aplana com o cepilho e marca com o compasso e faz um Deus. Ou seja, o carpinteiro pega num tronco de madeira, vai polir a madeira, preparar a madeira e depois vai desenhar lá um Deus. Depois continua assim. E faz o seu Deus, veja que esse Deus está em letra menor, em letra pequena. E faz o seu Deus à semelhança de quê? À semelhança de um homem. Porque senão ele não tem outra imagem, está bem? Segundo a forma de um homem para ficar em casa. Tomou para si cedros, ou toma um cipreste ou um carvalho e esforça-se contra as árvores do bosque. Planta o oleiro e a chuva faz crescer. Então servirão ao homem para queimar. Com isso, se aquenta e coze o pão e também faz um Deus para o adorar. Mas isto cabe na cabeça de alguém.
Isto é irracional, irmãos. Uma pessoa que pensa um bocadinho não se vai prostrar perante uma imagem de escultura. Uma pessoa que pensa um bocadinho. Desculpa eu estar a falar assim. Para aqueles que estão em casa também. Se nós pensarmos um bocadinho, não é preciso muito tempo, um bocadinho, vamos ver que nada daquilo tem a ver com Deus. É como se eu desenhasse, fizesse um desenho e fizesse daquele desenho o meu Deus. Vocês acham que aquilo tinha poder para me ajudar? Não. Agora, se eu invocar, vai haver seres espirituais da maldade que se vão aproveitar daquilo e vão se manifestar. E é isso que nós temos que ter cuidado. Então, aqui, e depois diz, ele também faz um Deus e se prostra diante dele, ou seja, ajoelha-se. Fabrica uma imagem de escultura e ajoelha diante dela. Sabe, Jesus pegou nisto e foi mais longe. De tal maneira que no Novo Testamento tudo aquilo que nós pomos, que nos rouba a intimidade com Deus e nos ocupa o tempo de espaço na nossa mente, no nosso coração e no nosso tempo, de forma a não passarmos tempo com Deus, Deus considera isso idolatria. Tão mau como a idolatria. Em 1 Coríntios, e já mesmo para terminar, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14, nós vamos ver o que Deus diz para nós acerca da idolatria. Vocês em casa podem ver Romanos capítulo 1, Gálatas capítulo 5. Sabe, em Gálatas, no capítulo 5, nós vemos que a idolatria está juntamente com o adultério, com a mentira. Quer dizer, para Deus é igual. No entanto, a religião tradicional, se uma mulher adulterar, ou um homem adulterar, mas sobretudo uma mulher, o homem tem permissão, porque pronto, é homem. Isto é a mentalidade das pessoas. Há diferença entre homem e mulher. Para Deus não há, está bem? Tanto adultério é um como o outro. Mas se uma mulher adulterar, toda a gente fala, toda a gente critica, toda a gente acusa, toda a gente condena. No entanto, todos os dias estão a dobrar os seus joelhos a ídolos que é tão condenável como o adultério, o roubo, a mentira e tudo isso. É igualzinho. Vocês que vejam em casa, Gálatas, capítulo 5, e vão ver, versículo 20, 21, podem ver. Aqui, em 1 Coríntios, por uma questão de ser mais rápido, eu não vou me debruçar sobre esse versículo. Mas em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14, diz assim: portanto, meus amados, o apóstolo Paulo falar para a igreja de Coríntios. A igreja de Coríntios era uma igreja com muito poder económico, em que os dons do Espírito Santo eram muito fluentes, mas era uma igreja ainda muito misturada com outras coisas. Pronto, hoje não me vou debruçar sobre isso. Inclusive havia cristãos que já conheciam a verdade e continuavam a ter ídolos pagãos em casa. E o apóstolo Paulo faz esta advertência: portanto, meus amados, fugi da idolatria. E depois diz: falo como entendidos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos, eu vou pregar sobre isto no dia 1 de novembro. Portanto, eu vou saltar para o versículo 19. Mas que digo que o ídolo é alguma coisa?
Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Então eu posso perguntar a eles. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, leiam lá vocês, bem alto. Sacrificam a quem, irmãos? Sacrificam aos demónios e não a Deus. E não quero que sejais participante com os demónios. São instruções de Deus para nós hoje. O que é fugir da idolatria? Fugir da idolatria é manter a distância, irmãos. De facto, a Bíblia vai mais longe e diz que nós nem devíamos mencionar com a nossa boca o nome dos ídolos. Nem devíamos, como povo de Deus. Está a dizer, fugir da idolatria, mantenham a distância. Evitem qualquer situação duvidosa. Ai, pastor, eu também não faz mal. Olha, há uns anos atrás nós fomos dar um passeio pelo norte. E tem a sede de Braga, não é? Sim. Que é, pronto, também é muito conhecido, turisticamente conhecido. Eu não entrei lá. Mas houve pessoas que eu comigo não pergunto como é, porque só vi por fora. Houve pessoas que quiseram ver como era dentro. E a Carla também foi. Carla é a minha filha mais velha, que hoje é pastora na Figueira da Foz, com o marido dela. Ela era adolescente e foi, porque pronto, tem muita arte, e ela foi. Sabe uma coisa? A Carla saiu de lá de dentro a vomitar, mal disposta. Ela desmaiou, sabe? E as outras pessoas, porque com isto não se brinca. Nós conhecemos a verdade, e nós conhecemos a verdade, não devemos brincar com o fogo. Aqui quando diz fugir da idolatria, diz mantenham a distância. Nós estamos a viver um tempo que vai andar muito bem para comparar. É que nós vemos em todo lugar dizer mantenha a distância. Mantenha a distância de quê? Do vírus. Eu quero dizer que a idolatria é um vírus muito contaminoso. Podemos ver noutras passagens, Deuteronômio, Ezequiel, tantas passagens da Bíblia. Guardem a distância, irmãos. Façam o distanciamento da idolatria. Não estou a falar de distanciamento social, estou a fazer distanciamento da idolatria. Não se misturem com ídolos. Nós temos uma irmã, por acaso ela está presente, mas ela não vai levar a mal de dizer isto, que uma vez foi a um arraial e foi comer umas sardinhas, a coisa mais simples do mundo. E sabe uma coisa? Ficou doente. Ela e a família, não foi? Pronto. Ela ficou doente. Porque nós não podemos misturar a nossa fé com fés pagãs, irmãos. Deus diz, mantenham a distância, fujam disso. Eliminem qualquer coisa e qualquer situação que tenha a ver com a idolatria. Há demónios atrás disso. E nós não podemos ser de Deus e ter convívio com demónios. Deus não quer que a gente misture as coisas. Deus e demónios como azeite e água não se misturam. Deus quer um povo santo, ou seja, um povo separado. Deus não quer um povo vivendo superstições, irmãos. Então aqui o apóstolo Paulo diz assim, mas será que o ídolo é alguma coisa? Será que isso comparado com Deus é alguma coisa? Será que este copo com água comparado com o poder de Deus, a unção de Deus, a presença de Deus que está aqui é alguma coisa? Não é nada, irmãos. Não podemos misturar as coisas. Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa gozar. Deus não quer um povo infiel. Deus quer um povo fiel. Deus não quer um povo infiel que tem um pé aqui e outro aqui. Deus quer que nós tenhamos os dois pés no seu reino. E eu dei o exemplo da semana passada. Uma mulher não divide o seu marido com outra mulher. É verdade ou não é? Digam lá. Nós somos a noiva de Cristo. E Cristo não quer que a gente divida o nosso amor com outras coisas. O nosso amor por Ele com outras coisas.
Ele quer que a nossa paixão, em primeiro lugar, seja dele, unicamente dele. Deus falou isso porque Deus sempre desejou um povo que faça diferença. Um povo diferenciado. A diferença em quê? A diferença na nossa adoração. O povo que não precisa de imagens para adorar a Deus. O povo que não precisa de imagens para lhe mostrar o caminho. O nosso caminho é Jesus Cristo. Ele disse: sou o caminho, a verdade e a vida. Mas, no entanto, a idolatria quer nos levar para a mentira. A idolatria é mentira. A idolatria quer nos levar para a morte, porque a idolatria produz morte. A idolatria nos quer tirar do caminho, que é Jesus, e nos levar para outros caminhos que levam à perdição. Irmãos, hoje mesmo e amanhã nós vamos ver milhares de pessoas a dobrar os seus joelhos ao ídolo considerado o altar de Portugal. Mas eu quero dizer ao povo de Deus que me está a ouvir aqui presente ou lá em casa, que nós somos o altar do Deus vivo. Amém. Nós somos o altar onde Deus habita. O verdadeiro Deus que habita em nós em espírito. Como tal, nós, seu povo, não precisamos de uma imagem para o adorar. Como tal, nós não precisamos de ajuda extra. Temos um Pai e um Deus que é suficientemente poderoso para nos salvar, curar, libertar, nos proteger, nos guardar e nos abençoar. Vamos nos levantar. Oh Pai, obrigada. Não sei se passei a mensagem para vocês. Nós, durante algum tempo, nós vamos pregar sobre o ocultismo. Olha, cubra as nossas vidas. Nós, pastores, pessoas que trabalhamos na igreja, cubram as nossas vidas com oração. E não dobre o seu joelho a outros deuses. Havia um hino antigo que dizia: não servirei a outros deuses, nem qualquer outra riqueza. Meu grande desejo é Deus. Amém. Eu sei de onde vim, onde estou e para onde vou. E sei que tudo isso foi feito pelo poder de Deus. Vamos fechar os nossos olhos. Se está aqui alguém no nosso meio, ou lá em casa, se nos está a ver online, mas nunca entregou a sua vida a Jesus, eu quero dizer que Jesus é o único Senhor e o único Salvador. Não há salvação noutro nome. É só no seu nome que há salvação. Eu quero dizer que Deus está a falar para si hoje. E está a dizer: abre o teu coração. Deixa-me entrar no teu coração. Tu não precisas de ter qualquer ídolo na tua vida. Tu só precisas de ter-me a mim na tua vida. Eu, aquele que morri por ti na cruz do Calvário e ressuscitei para te dar uma nova vida. Por isso pode ser assim comigo: Senhor Jesus, entra na minha vida. Eu quero que tu sejas para mim o meu único Senhor e o meu único Salvador. Ajuda-me a seguir as tuas pisadas, andar no caminho que és tu, Jesus. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado, porque neste momento mesmo eu sou feito uma filha de Deus, povo de Deus, uma nação santa, um povo santo, separado para Deus. Eu renuncio a qualquer tipo de idolatria. Vamos dizer todos: eu renuncio. Diga alto: eu renuncio
a qualquer tipo de idolatria. Eu peço perdão por toda a vez que eu pus os meus olhos em algo que não era Deus. Quer sejam imagens, santinhos, horóscopos, qualquer superstição, qualquer tipo de idolatria. Eu peço perdão e renuncio a esses poderes. Eu renuncio a toda a idolatria e a toda a forma do ocultismo, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar a Deus. E Deus quer libertá-lo agora mesmo. Deus quer tirar essa opressão que está sobre si e livrá-lo desse mal agora mesmo. Agora mesmo. Ponha a sua mão no seu peito e eu vou orar por si, está bem? Pai, obrigada. Obrigada pelo espírito de liberdade que está aqui. Liberte, Senhor, os meus irmãos que estão aqui presentes ou estão lá em casa. Liberte de toda a opressão do maligno. Liberte de toda a opressão que existe nas suas casas, nos seus lares. Liberte-os de todo o mal, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que toda a enfermidade seque agora, em nome de Jesus. E todo o espírito maligno que tem atormentado o teu povo, sai agora, em nome de Jesus. E o teu povo seja livre pela verdade da palavra de Deus e pelo nome que é acima de todo nome, que é o nome de Jesus. Muito obrigado, em nome de Jesus. Levante as suas mãos, vamos adorar a Deus. Estamos a terminar. Este é o nome, Yeshua, quer dizer Jesus. Jesus, o único Senhor e o único Salvador. Irmãos, que o poder do Senhor Espírito Santo, o Consolador, os consola, os conforte, dê um bom regresso a casa a cada um e que esta semana seja uma semana grandemente abençoada para eles e as suas famílias. Em tudo Deus puser em suas mãos, que sejam grandemente abençoados. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Todo o povo diga amém. Para os irmãos irem para aquele lado, por favor. Serem um pouquinho rápidos. Às 11 horas começamos outra reunião. Temos só o tempo de desinfetar as cadeiras. Guardem o distanciamento e não se esqueça, leve um livro. Que Deus vos abençoe.